Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui da B3. Para quem não sabe, B3 é Brasil Bolsa Balcão, o novo nome da bolsa aqui da brasileira. E boa tarde para os assinantes também, que agora eu tenho que dar esse boa tarde, tanto para os assinantes da Claro TV quanto os da NET TV, onde o canal está sendo veiculado agora. E o programa que você pode ver na TV às 13h30 diariamente, ele é veiculado também no mesmo horário no Facebook. Então você pode ver pela internet ou pela televisão. E uma semana, um pouco mais após a apresentação do programa, ele vai para a página no YouTube e lá fica na nuvem. Você pode ver, rever, tirar dúvidas, afim. Enfim, ferramentas de todo jeito para você assistir o programa e ficar bem informado. Bem, hoje para este programa tem vários assuntos, todos são bem importantes para o funcionamento do agronegócio brasileiro, que é o melhor negócio desse país, mas muita gente parece que não sabe. Bom, finalmente parece que foi resolvido, se é que não vai ter mais espaço para liminar, para interpelações e tal, resolvido ainda que temporariamente, a liberação para os agricultores brasileiros daquele produto lá, glifosato. Foi um escândalo nos Estados Unidos, um jardineiro acusou a empresa fabricante do glifosato, que trabalhava com glifosato, parece que ficou com câncer. Enfim, isso é o que eu li da história. Mas se tiver mais detalhes e a importância disso para o agro brasileiro, do uso do glifosato, fica a cargo do diretor executivo da Sociedade Rural Brasileira, que está aqui comigo e me dá muita alegria, porque eu gosto de conversar com ele. O João Adrien Fernandes. Muito boa tarde, João. Prazer em te receber. Boa tarde, Recha. Obrigado de novo. Você está com um ar assim um pouco de exausto, eu diria. Você está cansado hoje? É que, de fato, ultimamente tem sido uma guerra pra gente aqui lá na Rural, né? Então está sendo uma bomba atrás da outra, né? De fato, não tem sido um ano fácil. E ano de eleição também sai muita coisa de cunho eleitoral e de cunho populista, e a gente acaba tendo que correr atrás e apagar muito fogo. Então, não está sendo um ano fácil. Não fale nisso em apagar fogo, que a memória nacional acabou de ser apagada. Triste, né? O que significou essa encrenca do glifosato? O que podia atrapalhar todo mundo? Essa questão da proibição do glifosato preocupou muito a sociedade rural brasileira e todos os produtores rurais em geral, porque o Ministério Público Federal entrou com uma liminar pedindo a suspensão do uso do glifosato, principalmente por essa questão dessa polêmica que teve nos Estados Unidos, e principalmente o Ministério Público Federal criticando e fazendo observações à Anvisa, ou seja, toda a dinâmica de aprovação deste órgão responsável, e solicitando que ela refizesse as análises todas até o prazo de 3 de setembro, que no caso era hoje. Né? E se a Anvisa não conseguisse atualizar essas demandas, o uso de glifosato seria suspenso. E a gente sabe que o glifosato é fundamental, é o herbicida principal para a gente poder dessecar, né, qualquer matéria orgânica e planta para poder fazer o plantio. E principalmente o glifosato contribui para técnicas modernas, como o plantio direto, entre diversas outras. Então, assim, você proibir o uso do glifosato traria um prejuízo econômico gigantesco, além do que teríamos que utilizar técnicas muito mais antigas, de produtivas, como revirar o solo, gradear a terra e tal, coisas que são ultrapassadas, né? Então eu acho que o Ministério Público interferiu muito no processo da Anvisa e nos preocupou bastante naquele momento. O processo todo certamente trouxe uma mobilização geral das entidades, a ProSoja, a Sindiveg, o próprio BLAI, o MAGE, muito ativo para conseguir contornar essa situação. E a AGU, na semana passada, soltou um parecer, né? Soltou um parecer da AGU defendendo o uso e questionando a interferência do Ministério Público Federal na Anvisa. Né? Isso foi na semana passada. E aí, por uma grande satisfação nossa e um alívio dos todos os produtores rurais, hoje saiu uma liminar, né, nessa segunda-feira, dia 3 de setembro, uma liminar do presidente do TRF, do primeiro TRF, suspendendo a liminar do Ministério Público Federal. Então foi um alívio, mas demonstrou muito essa
essa fragilidade das instituições, que é uma característica hoje do país como um todo, né? Liminar pode cair, não é definitivo. Liminar pode cair, mas o processo que o STF, que o Ministério Público Federal entrou, ele também não foi julgado, entendeu? Então, assim, todo o processo é muito frágil. Agora, o que pode acontecer é o Ministério Público novamente entrar com uma outra liminar sobre outro defensivo e você tem o mesmo processo. Então, o que demonstra que a gente está numa grande insegurança, dado essa fragilidade das instituições, né? Então, o Ministério Público interferir no rito da Anvisa ou até no CTNBio, que foi o caso do milho transgênico, né, que no caso do milho transgênico especificamente, o Ministério Público Federal alegou que o conselho de 52 cientistas que são responsáveis por analisar não eram isentos. Então eram conselheiros que tinham alguma relação com a indústria, que não eram pessoas supostamente isentas. Então você começa a ver uma interferência do Ministério Público Federal em órgãos competentes. Isso acaba fragilizando o sistema. Não. Assim, se existe alguma questão do glifosato que a gente pode melhorar, eu acho que é super viável e vale a pena entender, tá? Mas não com uma suspensão do Ministério Público Federal. Eu acho que os caminhos são outros, se a gente quiser ter desenvolvimento tecnológico e tal, não essa de suspender de uma forma abrupta como foi feito. Além do que a gente sabe, um estudo recente da Unicamp demonstrou que o glifosato utilizado com todos os IPIs não deixou nenhum tipo de resíduo nos aplicadores que foram responsáveis pela pesquisa. Então a gente vê que não tem um risco grande do glifosato, a não ser que seja utilizado todos os instrumentos de proteção. E se você tira o glifosato, qual que você vai utilizar? Se você utilizar um defensivo orgânico, é capaz que você tenha o mesmo impacto que o glifosato químico. Então não quer dizer que o orgânico não vai intoxicar o aplicador, né, o trabalhador. Todo produto tem que ser utilizado com os equipamentos adequados. Seja orgânico, seja ele químico, independente. Né? Então, ou seja, a questão nossa é muito mais a qualidade da aplicação que é feita com todos os IPIs que são obrigatórios e o Ministério Público que não interfira nas instituições. Eu acho que essa é um pouco a nossa visão lá na Rural, pelo menos. Né? Eu também acho estranho certas liminares que o Ministério Público tem entrado, mas, enfim, quem sou eu para... Que é um pouco, Resch, a discussão lá do PL do veneno. Então nós acompanhamos aí essa polêmica que foi essa mudança de legislação, né, que o setor agropecuário fez um baita esforço para poder atualizar a lei e parte da interpretação de quem gostaria de mudar a lei é porque você tem hoje um mercado de insumos que ele é totalmente fechado em 4 empresas. Então hoje a Anvisa tem uma regulamentação, o IBAMA tem outra, o IMAPA tem outra, que são regulamentações independentes, que cada um aprova de forma discricionária os produtos, você não tem uma sincronização entre os organismos, você não tem uma regra clara, portanto um produto hoje demora 10 anos para entrar no mercado. E hoje quem consegue operar nessa instituição são as grandes empresas. E justamente quem poderia fazer uma transformação tecnológica, que são as startups, como aquela que estava aqui hoje, ou várias outras que trabalham com defensivos, não consegue acessar o mercado. Então é muito anacrônico, porque justamente o produtor rural que quer ter novas tecnologias, inclusive tecnologias alternativas, que tragam menos custos ou até menos impacto, essas tecnologias não conseguem chegar ao produtor rural. Porque justamente tem toda uma burocracia e uma instituição e instituições que não conseguem fazer uma forma eficiente de aprovação de novas tecnologias. E a gente fica aí dependente de tecnologias que já existem há anos no mercado. Então, assim, se a gente quer inovação e se a gente quer segurança, a regra tem que ser clara. Então é um pouco engraçado porque naquela época que a gente tentou propor essa mudança legal e a gente conseguiu, né, agora só falta ir para o plenário, a gente percebeu que toda o judiciário e vários ONGs ficaram muito preocupadas com isso e até com uma certa repulsa. E o Ministério Público, certamente esse ataque agora do glifosato está conectado com essa resistência que eles têm a essas tecnologias do setor. Só que isso tem que ser entendido de uma forma científica e não ideológica, que é o caso que a gente enxerga tanto no Ministério Público quanto nos outros casos, né? Então, ok, tem que mudar um pouco isso. Eu concordo com você. Vamos ao intervalo. Eu converso com o diretor executivo da Sociedade Rural Brasileira, João Adrien Fernandes. Nós vamos ao intervalo rapidinho e voltamos já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Claro, você tem toda a razão. No intervalo a gente fala as coisas que não pode falar no ar. Por isso que eu estou rindo. Mas agora já falei, não posso falar para vocês. Bom,
Programa Mercado Futuro, eu falo aqui da B3, o Estúdio da Bolsa. Converso com o diretor executivo da Sociedade Rural Brasileira, João Adrien Fernandes. Você sabe que nessa semana ainda eu conversei sobre a questão do tabelamento do frete, que é um problemaço também, a Rural também está envolvida nisso, ou não? A gente entrou com o Amicus Curiae na ADIM. Amicus Curiae, isso, amigo da causa. Da CNA, exato. Vocês estão lá esperando que o senhor Luiz Fux resolva a questão. O caso. Tá. Eu queria falar com você, nós tínhamos combinado outro assunto, mas prosseguiu, não prosseguiu, estão fazendo tudo ilegalmente, não estão. Como é que está aquela história do Java-Porco lá? Pois é, Conta pra mim. A questão do javali foi outros dessas bombas que chegaram no setor, seja na questão aí do tabelamento do frete, quanto do glifosato, e também essa questão do javali, no estado de São Paulo especificamente, que foi aprovada ali que proíbe, né, o manejo de javalis através da caça. E a Sociedade Rural Brasileira entrou com uma ADIM, né, pedindo uma suspensão dessa lei, principalmente porque uma lei estadual não pode contrapor uma lei federal. Independente da questão do javali, que tecnicamente é extremamente sustentável, estruturável, mas a questão principalmente de uma lei não pode contrapor uma lei federal, porque senão você começa a ter uma zona institucional, que é essa questão das competências. Então a gente bateu muito alegando que a lei é inconstitucional justamente por esse conflito de competências. E o governador, por meio das suas secretarias, tentou encontrar uma forma de resolver o problema, né? E aí eles fizeram uma resolução, que foi resolução em conjunto Meio Ambiente e Agricultura, que foi o esforço da Secretaria de tentar reverter esse problema. E lá o pessoal da Secretaria da Agricultura, que é um pessoal bastante competente, o Fontes, a equipe técnica, tentaram fazer o possível, mas assim, já existe um erro na origem, né? E aí quando você vê a resolução, ela é muito anacrônica, porque ela exige que a propriedade rural esteja licenciada. Então, o javali entra na sua propriedade, Hash, você precisa catalogar aquele javali, dizer que está tendo ataque, entrar com um processo na secretaria e pedir para o órgão responsável do meio ambiente liberar a tua propriedade para caça. E eles têm até 30 dias para dar uma resposta. Pô, aí já comeu todo o milho. Comeu todo o milho. Aí, de repente, o javali não está nem na sua propriedade. De repente, ele passa pela sua propriedade e mora na outra. Então, assim, são as incoerências de um governador que, de fato, não se atenta às demandas do produtor rural. E foi muito sério. Então, assim, a gente está nessa briga ainda para a questão de derrubar a lei. E, na nossa DIN, o Lewandowski despachou a nossa DIN, exigindo que o Estado se manifestasse, o Estado de São Paulo, em até 45 dias. Então, nós imaginamos que por meados de outubro nós teremos alguma definição dessa DIN, principalmente porque ela tem um pedido de medida cautelar, que pode levar a uma suspensão da lei. Então, a gente entende que até outubro a gente vai ter uma resposta no âmbito do judiciário com relação a essa lei. Eu tinha ouvido falar que era uma mistura de javali com porco, chamava java-porco, não é isso? Assim, são animais asselvajados, né? Porque o javali cruza com o porco, mas ambos o javali e o porco, ou o java-porco no caso, tem um impacto gigantesco, né? Então, no fundo, assim, é javali e é java-porco, né? Não, diz que eles são enormes. Não, é uma praga, você não tem noção. E agressivos demais, é isso? Totalmente. Você tem 3 fatores principais do javali. A primeira questão é os impactos econômicos, que já se sabe longamente e tal. A segunda questão é o impacto ambiental. Porque o javali, ele fuça as nascentes, ele ataca animais silvestres. Então, onde tem um javali, tem bando de javali, você não tem mais biodiversidade de animais. Então, come paca, come esses animais pequenos. Então, ele acaba tendo um baita impacto ambiental. Além de soterrar as nascentes, acabar com comer espécies que estão em crescimento. Então, ele tem um baita impacto ambiental. E o terceiro fator é o fator sanitário, porque ele transmite pragas como, por exemplo, a aftosa. Ele é casco dividido. Então, é um transmissor ainda Então, tem uma questão de risco de saúde pública, que é a febre aftosa e também a febre espanhola. Então, você imagina assim, é uma catástrofe. E aí você tem um plano nacional para retirar a vacinação de aftosa feito pelo Ministério da Agricultura, né, que pretende retirar a vacinação e tal, e você tem um rebanho em São Paulo estimado em 500 mil animais que são transmissores da doença. Tem tudo isso de javali aqui? A estimativa é 500 mil animais no estado de São Paulo, que se reproduzem
exponencialmente. Porque uma leitoa, hash, ela dá em torno de 10 leitões por parição, média, de 8 a 10. E são 3 parições por ano. Então uma porca é 24, 25 leitões no ano. Então você imagina que você tem, vamos supor, de 500 animais, metade é fêmeas, então 250 mil fêmeas parindo 3 vezes por ano, 8 leitões. Você faz a conta. É um rebanho exponencial, que não existe caçador no mundo que dá conta disso. Então a caça também não vai dar conta, ainda mais uma caça burocratizada dessa. Então assim, foi um erro crasso assim, do governador. Quem foi o governador? Foi o Geraldo? Não, foi o Márcio França. Márcio França? Em época de eleição, tudo se torna possível, né? E isso é um dos fatores que eu acho que a gente está tão exausto, assim, porque só veio bomba, né? Só veio bomba. Que foi a questão do javali, foi a questão da exportação de gado vivo, a questão da ANT, o tabelamento. Então, gado assim, vivo, um atrás do outro. Resolveu ou não? O gado vivo a gente conseguiu postergar a votação. Né? Então a gente conseguiu não colocar em votação porque a gente ia perder de Tira uma lavada. dúvida para mim. Eu vi algumas coisas, alguns vídeos, algumas coisas circulando aí, mas essas redes a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Essas redes de... Sim. Mas eu vi um vídeo curtinho, eu não sabia que faziam isso. O navio é especialmente feito para transportar bovinos, né? Sem dúvida. É um coxo mesmo, é isso? É um confinamento móvel, né? E assim, eu acho que a discussão toda nossa foi a questão assim, se existe alguma melhora para ser feita em termos de bem-estar animal, vamos fazer. Né? Quais são os pontos que precisam melhorar? Só que o problema é que a oposição ela é vegana. Então não é uma oposição que preocupa com o bem-estar do animal. É uma oposição que não quer proteína de carne, não quer a produção de proteína animal. Então não tem discussão. Ela fala assim, mas que ponto que a gente pode melhorar se existe de fato alguma questão de bem-estar animal? Porque o Brasil segue as regras internacionais, assim como os nossos concorrentes também seguem. Assim como a Irlanda, a Austrália, todos seguem as mesmas regras, e nós também. E lá na Austrália não tem esse problema. Na Irlanda não tem esse problema, no Brasil surgiu esse problema. Então o que a gente pode melhorar? Não existe sugestão. Aumenta o espaçamento, reduz a lotação, não tem sugestão. A discussão é contra a produção de proteína animal. Então a discussão ela fica totalmente fora de contexto. Porque se fala que é mal-estar animal, maus trata os animais, mas não se apresenta nenhuma proposta de melhora. E se você fala da navegação, por que você não fala do transporte? Então assim, você vê que é uma coisa totalmente anacrônica. Então a gente ficou refém de gente que, de fato, não tem nenhum apreço pelo setor. Né? Tá muito chato. Esse politicamente correto tá um saco. Eu já não aguento não, e não é mais. nem saco, né? O problema é que é prejuízo econômico, né? Eu li essa semana no Valor de sexta-feira, se eu não me engano, semana passada, que um gado que foi para a Turquia, não sabe se foi no caminho, se foi lá, gado vivo, que eles pegaram um caso de carbúnculo, é antraz, não é isso? Do carbúnculo? O resto a gente não chegou a... Saiu essa semana. Ah, é? Não sabe se foi daqui, se foi no caminho, Sim. ou se foi lá. Porque tem quarentena. Supostamente é vacinado, né, o gado com Pois carbúnculo. Né? Precisa ver Bom, isso. vamos ao intervalo, então já te dei uma notícia, outra bomba para você. Né? Mais uma, né? Como eu sou bonzinho. Vamos ao intervalo, eu converso com o João Adrien Fernandes, diretor executivo da Sociedade Rural Brasileira. Até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro, a conversa com o diretor executivo da Sociedade Rural Brasileira, João Adrien Fernandes. Vou fazer uma pergunta para o João. O João é fazendeiro. João, você sabe do que nós vamos falar? Você é um bom patrão? A gente trata muito bem a equipe, né, Hash? Não tem boa empresa sem uma boa equipe. Eu acho que isso é base, né, de qualquer negócio. Né? Então você tem que, de fato, manter a equipe estimulada, né, dar os benefícios. Eu acho que as coisas básicas que todo empresário, né, principalmente empresário rural que tem diversos intempéries, né, não é todo dia que tem sol para colher, que tem sol para colher. Então você tem que ter uma boa relação porque muita coisa ela surge de imprevistos que tem na atividade. O que a terceirização mudará na relação entre o patrão e o empregado? Eu acho que a gente teve essa definição na sexta-feira muito bem-vinda, que foi uma decisão, né, do judiciário de reconhecer a possibilidade de terceirizar todas as etapas da contratação. Porque existia uma discussão se você só poderia terceirizar a atividade fim. Né? E hoje você pode com essa definição, você pode terceirizar todo. O que é atividade fim na agricultura, por exemplo? Seria, por exemplo, colheita. Seria mais ou menos isso. Isso você não podia terceirizar? Não, a discussão era só poderia terceirizar isso. Ah, né? tá. E não outras, né?
que era de fato a que mais é Entendi. terceirizada, né? A colheita é a que mais se terceirizava como prática, né? Mas agora a gente teve essa definição de que todas as áreas poderão ser terceirizadas. O que eu acho, a nossa visão na rural, que de fato ela traz muita segurança jurídica, tanto para o empresário quanto para o trabalhador. Porque acontecia que muitas atividades terceirizadas acabavam, por não ter um arcabouço bem definido, serem feitas de formas não tão claras, né? Então essa coisa de contratação, de terceirização na colheita, como na laranja, que tem muito, em até outras atividades, você tinha ali toda uma estrutura que era muito pouco regulamentada. Então você tinha os gatos, né, que traziam o pessoal de regiões para vir trabalhar em outras regiões, aquela coisa, e muitas vezes você não tinha toda uma regulamentação que agora passa a ter. Por mais que seja uma terceirização, você tem que entrar nas regras trabalhistas com relação à utilização de equipamentos de IPIs, você tem a arrecadação do INSS, então você tem várias exigências que precisam ser seguidas por mais que sejam terceirizadas por uma forma de respeito ao trabalhador e também de ter uma boa relação entre empregador e trabalhador. Agora, o que eu acho é que vai trazer muita dinâmica de trabalho, Resch, porque hoje o custo da mão de obra CLT, ela impede muito a contratação de serviços espontâneos ou esporádicos. Então você precisa de um cara para fazer uma análise de solo na sua propriedade, você precisa de um técnico para poder fazer uma reforma de cerca, você precisa de um profissional para poder fazer um projeto. Então, às vezes, ao invés de você interiorizar esse funcionário, que muitas vezes só vai ser utilizado por um momento específico, você começa a ter profissionais capacitados e especializados nas áreas que eles são competentes. Então eu acho que a nossa visão é que você vai aumentar muito mais a demanda de trabalho, né? E você vai exigir também dos trabalhadores maior capacitação. Porque talvez você vai ter uma empresa especializada em cerca, por exemplo. Né? E você não vai precisar mais ter um cerqueiro na propriedade, que é um cara que faz um trabalho a cada 2 meses. Você vai ter uma empresa de cerca que vai prestar serviço, vai contratar muito mais gente, utilizar muito mais funcionários. Então, a nossa possibilidade de ter uma dinâmica de serviços, ela vai crescer muito com essa definição. Então, acho que nós tivemos uma delimitação importante para esse mercado de trabalho, principalmente para o setor de serviços. Então, acho que foi uma grande conquista para o país. Na verdade, no agro tem muito trabalho temporário, né? Que é só um período. Né? Exato, principalmente por causa da sazonalidade, né? Então, acho que isso vem a calhar um pouco com essa dinâmica do setor rural. Se vai ter mais fiscalização, é melhor que seja assim mesmo. Né? Não, eu acho que o que a gente tem que entender são muitos costumes e a nossa dinâmica econômica. Então, a nossa dinâmica econômica no país necessitava dessa terceirização. E isso era feito como costume e como dinâmica de trabalho. Eu acho que a legislação veio muito para regulamentar isso e impedir que desrespeitos ou venham a acontecer. Então, acho que, no fundo, trouxe mais segurança para o trabalhador e para o empregador. Né? Eu tenho ouvido, nosso tempo está acabando já, eu tenho ouvido muito a respeito da eleição para presidente. Para que lado do agro vai, hein? Vai para o lado da direita, para a esquerda ou vai ficar no meio? Você tem algum termômetro aí? Lá na rural nós Eu temos... confiro, não, a rural não tem, a rural está lá para outra coisa. Mas eu estou assustado porque eu estou ouvindo de gente que eu considero inteligente, opiniões bem esquisitas. Você também tem ouvido? Né? Lá na rural nós fizemos uns debates, e nós temos feito os debates com os candidatos agora, né? Então a gente ouviu vários candidatos, alguns vices e tal. Então está sendo bastante interessante para entender quais são as propostas dos candidatos para o setor. O setor em geral, e aí não falo como rural, né, como produtor, ele tem de fato uma forte apoio aos candidatos que estão apresentando propostas diretas e específicas para o agro. Né, na questão da defesa, na questão de valorizar o produtor, contra essa insegurança jurídica que existe na questão do MST, da invasão de terras, questões... Então, ou seja, tem alguns candidatos, e principalmente um candidato, que é o caso do Bolsonaro, que tem trazido essa pauta com todo o vigor. E isso tem, de fato, trazido muito apoio, mas não sei se não é o único, mas é o que está tendo mais reverberação. Mas é um momento de final de ciclo, né, Resch? Eu acho que a gente passou por um ciclo longo aí de um Partido dos Trabalhadores e o Brasil sempre teve movimentos pendulares, né? Então agora a gente vai ver para onde é que vai o pêndulo. E a gente não pode nunca esquecer que quanto mais ao extremo for o pêndulo, mais para o outro extremo vai o pêndulo. Então acho que isso é uma coisa que é importante todo produtor rural e principalmente os empresários estarem cientes, né? Mas é uma faca de 2 gumes, a gente não sabe
o que vai acontecer. Não, você ninguém sabe. Ninguém não é só sabe. você. Ninguém sabe. Agora, o que a gente vai ter O pêndulo tá aí, ó. Blim, blom, blim, blom. Você falou 1 minuto, garoto? Não, eu acho só que a gente tem que estar muito atento, assim, a eleição de fato começou agora, né? Então vai ser muito interessante a gente entender também o peso das redes sociais e o peso da TV, né? Porque toda agora as análises de intenção de votos eram feitas quando a campanha não tinha começado. Então acho que vai ser uma mudança muito interessante de se analisar qual vai ser o peso desses canais de veículos de comunicação. Então é uma eleição bastante de disruptura, né? Vamos ver se a próxima pesquisa, que deve demorar uma semana aí, aí se der muita novidade, a gente volta com comentar. Vai ser um prazer. Obrigado, João. Sucesso. Foi um prazer, Resto. Obrigado de novo por estar aí, viu? Sucesso e força, meu. Você que é o nosso grande mentor das entrevistas, né? Se a gente faz entrevista boa é por causa do Hash, se a gente faz ruim é por causa do Hash também. É tudo por minha causa. Ele que criou a gente aqui na Só TV. sobra pra mim aqui. Obrigado, João. Espero te ver mais aqui, viu? Tomara. Gente, até o próximo programa. Obrigado pela atenção. Até lá.